Olá, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui em mais um domingo abençoado para compartilharmos a palavra do Senhor. E você que está do outro lado é meu convidado, minha convidada, para fazer parte dessa turma, desse povo que ama a palavra de Deus. Então, se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever nesse canal, compartilhar essas mensagens, deixar o seu like e também ativar o sininho para que toda vez que eu subir um vídeo você esteja recebendo, combinado? Então, vamos aí abençoar, né? Vamos aí espalhar essa semente que é a palavra do Senhor. Então vamos para a nossa meditação de hoje e eu quero te convidar a abrir comigo em Marcos, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Ah, sim, não se esqueça de compartilhar como foi a sua jornada aqui nos comentários. Eu sempre gosto, pessoal, que vocês compartilhem, né? Eu sei que não tem assim muito movimento ali nos comentários, mas eu gostaria que vocês estivessem colocando como foi, o que vocês aprenderam de lições com Jesus, que vocês estivessem colocando ali não somente da palavra, né, que tem edificado, glória a Deus por isso, mas também como foi a jornada de vocês, né? Que lições vocês têm aprendido com Jesus, porque a palavra precisa estar todos os dias na nossa mesa, não é verdade? No nosso cardápio, para nos nutrir, para nos fortalecer. E hoje não será diferente, vamos nos fortalecer e nutrir a nossa alma com a palavra de Deus. Então, como eu falei para vocês, vamos ler lá em Marcos. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Só até aqui. Olha que interessante. A primeira coisa, o primeiro ponto que nós podemos ver aqui é que existia uma profecia sobre que o Senhor enviaria o seu anjo antes da vinda de Jesus. Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face. Então nós vemos aqui uma profecia que se cumpriu na vida de João, porque o Senhor falou assim: Eis que eu envio o meu anjo. Então João era visto como um anjo, né? Outro ponto, voz que clama no deserto. Aqui no versículo 3 fala que era uma voz que clamava onde? Nos palácios? Era uma voz que clamava nas festas? Era uma voz que clamava na algazarra, na bagunça? Não, era uma voz que clamava no deserto. E para nós que somos cristãos, sabemos que o deserto é um lugar de passagem, que o deserto é um lugar de hostilidade. No deserto Jesus foi tentado. Então, na verdade, a nossa voz precisa ecoar onde? No deserto, naquele lugar, naquele momento onde nem tudo está do nosso jeito, onde as coisas não estão em nosso favor muitas vezes, aonde muitas vezes estamos sendo tentados, mas precisamos o quê? Clamar. Outro ponto, apareceu João. Olha que coisa linda. Aqui no versículo 2 fala assim que o Senhor ia enviar um anjo. E no versículo 4 fala assim que apareceu João. Ou seja, João é tido como um anjo. Será que nós também estamos sendo como um anjo do Senhor, enviado às pessoas para proclamar a palavra de Deus, para falar do amor de Deus, para clamar em alta voz, né, sobre arrependimento e sobre remissão de pecados? Porque aqui no versículo 4 é o que fala que apareceu João batizando e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então João, ele estava ali com um propósito. João sabia quem ele era, para que ele veio e qual era a sua função. Ele sabia. Então ele foi ali, ele cumpriu o seu propósito. E a palavra fala de uma forma muito linda, né? Nas profecias que o Senhor enviaria o seu anjo. E João era como esse anjo que foi ante a face de Jesus para ensinar o caminho da verdade. Então, quando se fala de arrependimento, quando se fala de clamar em alta voz, de clamar no deserto, como nós estamos falando aqui, muitas vezes, queridos, nós estamos esperando uma oportunidade, né? Um momento. Eu vou esperar algo acontecer para que eu comece a clamar, para que eu comece a pregar sobre o arrependimento. Não, o dia é hoje. A palavra fala assim, que se hoje você ouvirdes a voz do Senhor, se hoje, então não endureçais o vosso coração. Então, todos os dias é dia de nós pregarmos e clamarmos e falarmos sobre o arrependimento. E o arrependimento significa o que? Uma conversão. Significa uma conversão tanto espiritual como intelectual. Uma mudança de direção, mente, atitudes,
temperamento e caráter. Então, quando se fala de conversão, fala de uma mudança radical em tudo isso que foi falado aqui, na mente, no temperamento, no caráter, de forma intelectual, espiritual. O arrependimento traz isso para nós, né? Quando a conversão realmente acontece dentro de nós, quando o arrependimento realmente acontece dentro de nós, nós mudamos totalmente o nosso caminho. Existe uma metanoia, uma mudança de mentalidade em nós, né? E é sobre isso que nós precisamos clamar. João, ele não estava apegado a nada nem a ninguém, porque ele clamava mesmo em alta voz e pregava contra o pecado. Para quê? Para a remissão de pecados. E o que é a remissão de pecados? É perdoar, é absolver, é o perdão da dívida. Então, João clamava sobre tudo isso. Olha, se você quer o perdão dos seus pecados, se você quer ser absolvido por Deus, se aproximar do Senhor, você precisa se arrepender. E era isso que João pregava, né? Pregava sobre esse arrependimento, essa conversão, essa transformação. Só que nos dias de hoje nós vemos dias totalmente diferentes e opostos. Existe sim, e eu espero que você, assim como eu também, que tenho o desejo de ser essa voz que clama no deserto, eu espero e eu acredito nisso, né? Eu acredito que existem muitas vozes aí clamando realmente nos desertos da vida, né? Mesmo quando as situações não são boas, mesmo quando tudo está ao contrário, mesmo quando houve perdas, eu sei que existem pessoas clamando, mesmo diante de tentações, de lutas, de dificuldade. Eu sei que existem pessoas clamando como João sobre o quê? Sobre o arrependimento e sobre a remissão de pecados. Pessoas clamando todos os dias para que se arrependam, se convertam, busquem a Deus, ore ao Senhor, né? Deixe os seus pecados. Só que apesar de ter pessoas e vozes clamando para que nós venhamos nos arrepender, para que nós venhamos a nos converter ao Senhor, nós podemos perceber que nós estamos em um mundo que infelizmente as pessoas, elas, apesar de saberem a diferença do bem e do mal, intencionalmente elas escolhem o mal, procurando sempre uma mensagem que valide, apoie e concorde o que é errado. Mas o que é errado sempre será errado. Então, hoje nós vivemos essa realidade aqui. Pessoas que sabem diferenciar o bem do mal, pessoas que sabem o que é bom e o que não é, pessoas que sabem o caminho certo e o caminho errado, pessoas que têm uma consciência do que está fazendo de uma forma racional, mas ela intencionalmente escolhe o que é mal. Por quê? Porque ela quer ouvir mensagem, ela quer ouvir uma palavra, ela quer buscar em alguém alguma coisa que valide, que apoie, que concorde com aquele pecado. Né? Então hoje nós estamos aí nessa batalha, nessa guerra, mas que nós possamos continuar, assim como João, sendo essa voz que clama contra o pecado, que clama o arrependimento, né? Que não apoie, que não valide, que não seja omisso a tantas coisas erradas como nós temos visto, de pecado, de coisas desordenadas, contrárias à natureza de Deus. Então que nós possamos realmente proclamar, que nós possamos aprender com Jesus essas lições maravilhosas, porque João foi tido como um anjo por clamar no deserto, que nós também possamos ser conhecidos nos céus como um anjo do Senhor que está aqui com um propósito definido, e esse propósito é proclamar a palavra de Deus. Lá em João, no capítulo 8, no versículo 32, diz assim, ó: e conhecereis a verdade. Quem que é a verdade? Jesus é a verdade é uma pessoa, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, Jesus é o único que pode nos libertar. E para isso é necessário um arrependimento. Então nós precisamos falar, nós precisamos proclamar, nós precisamos declarar em alta voz, né? A única forma que nós temos de nos aproximarmos de Deus é o arrependimento. Então, se fala de uma libertação, fala libertação do quê? Ou seja, uma libertação do erro e do pecado, pois todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, na verdade, todo aquele que está praticando e que está na prática do pecado, ele está o quê? A serviço de algo ou de alguém. Então, esse servo do pecado está a serviço do pecado. Só que muitas vezes as pessoas, elas querem validação naquele pecado. Elas querem apoio, elas querem que as pessoas apoiem, que as pessoas falem, olha, você está certo, porque Deus é amor. Realmente, Deus é amor. Só que Deus sabe separar muito bem o homem do seu pecado. Então nós precisamos entender que o sangue de Jesus derramado na cruz foi um sangue muito precioso para que a gente venha validar pecado, para que a gente venha apoiar coisas erradas. Então que em nome de Jesus possamos ser como João, possamos realmente clamar no deserto. Nós não temos que estar preocupados com A, com B,
Nós não temos que estar preocupados em agradar todo mundo, porque nem Jesus agradou todo mundo, mas nós temos compromisso com a verdade da palavra, a verdade que é a pessoa de Cristo. Por quê? Para que essas pessoas possam ter o quê? Possam ter uma oportunidade de salvação. Né? Nós muitas vezes falamos sobre isso e as pessoas se ofendem, mas como eu já falei aqui no canal, as pessoas se ofendem por quê? Porque elas querem validar o que é errado, elas querem um apoio no erro. Não, nós temos que declarar a verdade da palavra de Deus. Então, que nessa jornada de hoje você possa meditar se você está sendo como um anjo do Senhor, clamando no deserto, pregando sobre arrependimento, ou se eu e você estamos sendo servos do pecado, ou seja, estamos a serviço do pecado, estamos sendo omissos à verdade e ali apoiando e validando o pecado. Que isso sirva para nossa meditação e reflexão nessa jornada de hoje, combinado? Que durante toda essa semana, essas lições aprendidas com Jesus em sua palavra possa arder e queimar no nosso coração e fazer com que tenhamos uma vida realmente na presença daquele que pode nos libertar, que é Jesus Cristo, o Senhor. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida. Vai ficando por aqui mais uma jornada de lições, mensagens práticas, objetivas, mas que edifica e fortalece a nossa alma. Bom, eu te espero aqui no próximo domingo para mais um momento de comunhão em que nós compartilhamos e meditamos na palavra do Senhor. Antes, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esta mensagem, também ativar o sininho e se inscrever no canal. Assim você me ajuda a abençoar pessoas e o YouTube entende que essa mensagem é relevante e tem feito sentido para você. Combinado? Deus te abençoe e até a nossa próxima jornada de lições.